Eu sou Lenilda, presidente do Rotary Clube de Mineiros. E estamos aqui para a nossa primeira entrevista do quadro Vozes da Profissão. E o primeiro entrevistado, nosso companheiro rotariano, Vilmar Orotides de Rezende. Companheiro Vilmar, muito obrigada por você estar aqui e ter aceitado, né, a mostrar para a nossa comunidade a sua profissão, o que você fez durante a sua época de trabalho profissional. Então, eu quero que você conte para nós sobre o seu sonho de criança. E você, nesse sonho de criança, eu quero saber, Vilmar, se aquele sonho de menino concretizou ou como é que foi. Pode contar para nós, por favor? É o seguinte, no tempo de criança, eu sonhava em ser criança, mas devagar o tempo foi passando, fui criado numa família assim pobre, que naquela época, graças a Deus, se permitia trabalhar, a criança podia trabalhar, então quebrei pedra, brita, na construção do Colégio Santo Agostinho. Aí passou-se o tempo, e eu já tinha estudado, fui para um colégio, voltei, aí vim para Mineiros, tinha que trabalhar, procurei emprego aqui e acolá e não estava achando. Aí eu, como católico e acreditava em Deus, que Deus podia ajudar, eu fui ao Santíssimo, na igreja, sozinho lá, conversar um pouquinho, trocar umas prosas com Deus, e pedi que me ajudasse a arrumar um emprego. Meia hora depois eu arrumei um emprego, graças a Deus. E o tempo passou. E um parênteses aqui, para mim, na minha vida, foi o pior emprego. Mas não me revoltei com Deus. Lá na frente nós falamos mais. Aí fui trabalhar de servente. E aí, trabalhando de servente, um dia lá, pegando no cabo da enxada, fazendo uma massa na maceira lá, o seu Afonso veio, era um amigo, ele era parceiro do Aldo no escritório. Aí pedi a ele, seu Afonso, deixa eu falar com o senhor não consegue arrumar um emprego para mim? Uma semana depois eu estava empregado no escritório de contabilidade e tal. E nesse escritório eu exerci uma função de office boy, levar papéis para os comerciantes, ir lá e buscar. Dentre esses clientes, o senhor Raul Brandão era um dos clientes. Aí trabalhando no escritório, passados uns dias, o senhor Raul, como prefeito, me chama para ir trabalhar na secretaria da prefeitura. E aí eu falei com o Aldo, deu a satisfação a ele, falou, não, você deve ir. E fui, trabalhei, graças a Deus, fiquei muito satisfeito e tal. Procurei desempenhar bem aquela função. E nesse período eu fiz também o concurso para o banco. E um detalhe que eu gosto de falar, no dia da inscrição do Banco do Brasil, eu fui também do Santíssimo, naquele mesmo lugar, que me ajudou a arrumar o pior emprego, mas eu era agradecido a Deus por isso. Aí pedi a Deus que me ajudasse a passar. Mas para Deus me ajudar, eu prometia humildade, procurar ser humilde, procurar desempenhar a função de uma maneira cristã e que no desempenhar da minha função, que Deus ficasse satisfeito, para que Deus achasse que valeu a pena investir nele, né? Valeu a pena investir nele. Tanto e eu procurei cumprir essa promessa, esse princípio, e até que no final da minha profissão, quando eu me aposentei, com 27 anos e meio depois, voltei também ao Santíssimo, tá? Agradecer a Deus pela vida, por ter me ajudado tanto. E eu, naquele momento, estava de consciência tranquila de ter cumprido bem a minha promessa. E era feliz por isso. Quanta lição, Vilmar. Quanto assim aprendizado você está deixando para nós, contando, né, a determinação e a fé que você teve, né, no início da sua carreira. E percebemos que você passou no concurso do Banco do Brasil e exerceu sua profissão de bancário. E com certeza
Você superou muitos desafios, né, durante essa carreira. Gostaria que você contasse para nós um grande desafio que você teve e a superação, tá? Por favor. É o seguinte, eu tive uma sorte no banco que, com um ano de banco, eu prestei um concurso que abria as portas para eu exercer funções mais elevadas. E, dentro dessa possibilidade, o banco criou um desafio de propor aos funcionários, quem queria fazer uma carreira mais rápida, que ele se propusesse a ir para os interiores, a, a viajar, ir para outras cidades. E aí vem um detalhe interessante. Casado, casado não era um desafio meu, era um desafio da família. E a esposa foi a primeira a apoiar, a Terezinha, né? Me apoiou nesse propósito, e nesse propósito é que eu me tornei cigano, nos tornamos ciganos e fomos trabalhar em 10 cidades, 5 estados. Mas para mim, eu sempre procurei enfrentar a vida com otimismo, né? E todo lugar que eu fui era bom, porque eu sabia que eu tinha que me adaptar a cada lugar. Lugar nenhum, cidade nenhuma, povo nenhum tinha que adaptar a mim. Então procurei me adaptar. Tinha uma certeza o seguinte: se você procurar ser amigo, você vai encontrar amigos. Outro detalhe que ajudou, que eu tinha no banco, nos funcionários, quase que uma família. Então, onde a gente chegava, você já encontrava uma família que te dava apoio e tudo. Então, essas dificuldades. Não tem como não emocionar com essas histórias, né, de humildade, de superação. E Vilmazinho, hoje eu vou falar como, né, professora e mãe, e às vezes a gente vê um mundo onde eu vejo muito jovem um pouco desanimada, e eu fico pensando, parece que não tem ideal, um ideal firme de lutar por ele, sabe? O que que o mundo está precisando hoje para você, Vilmar? Eu acho um tanto de ética e dignidade no cumprimento da sua missão. É, e de trabalhar sempre nesse enfoque. Ali na frente a gente fala também do jovem. É, o que que você diria para um jovem? O jovem, eu acho que ele deve acreditar em si. Eu penso o seguinte, tem até um pensamento que eu gosto dele, que eu escrevi, seria o seguinte: jovem, pense forte no futuro. Programe sua vida para ser uma pessoa de bem, que ao longo do caminho da vida, ao encontrar outros caminhos, tenhais uma força. Quando encontrar outros caminhos que não os do bem, tenhais uma força interna, alicerçada em seus princípios, que o impeça de segui-los. Tá? Então, ele tem que ter uma força interna que vai impedi-lo de seguir outros caminhos. Eu acredito muito no. Eu tinha um jornalzinho que dizia O Jovem, Eu Creio em Ti, e uma das coisas principais: Jovem, eu creio em ti, ande de cabeça erguida, acredite, eu creio em ti. E acrescentava nesse programa que você acredita em ti. Os outros acreditam, mas que você mesmo acredita em você. E siga de cabeça erguida, acreditando. E basta um pouco em cada dia, mas se em cada dia você obtém esse pouco. Então, é um pensamento que me parece forte assim, que pode ajudar. Muito bem. E agora pode descrever o Vilmar em 3 palavras? Ah, com, a gente tem os grandes defeitos,
mas as 3 palavras: humilde, ético, amigo. É o Vilmarzinho. Vilmar, é, eu vou fazer agora 2 perguntas. Uma, você escreveu um livro, né? Eu tenho esse livro. Fala um pouquinho e também quero que você faça um agradecimento. Que agradecimento você faria a quem? Que agradecimento que é na sua vida? Antes, falando do livro, né, foi um prazer que eu tive. Eu contava na minha vida, eu tive uma segunda profissão, né, profissão de pescador. E nessa profissão, eh, consegui, junto com os amigos, a gente criar histórias e histórias. Então, resolvi escrever um livro contando as histórias de pescador e as anedotas também. Tem umas anedotas, então escrevi um livro. Histórias e histórias de um pescador, tá? E isso me deixou assim satisfeito, alegre, realizado por esse trabalho, né, ter escrito esse livro. E em relação ao agradecimento, eu sou muito agradecido a Deus, né, pela profissão, por tudo, pela vida, e um agradecimento muito especial, que eu falei lá atrás um pouco, mas na vida, dos grandes alicerces, base na minha vida foi a minha parceira, Terezinha, parceira incondicional, que esteve juntos, saímos juntos lá. Nessas 10 cidades aconteceu um lance interessante quando a gente já não pensava ir para longe. A gente tinha morado a 2.000 quilômetros. Aí tinha um propósito que o máximo que queria era 1.000. De repente eu percebi que estava concorrendo a 3.000 quilômetros, sabe? 3.000 quilômetros. E vi e falei, nossa, eu vou ter que excluir, tirar isso. Antes de dar tempo de excluir, saiu a nomeação para a cidade, que era Icó, no Ceará. E agora? Eu falei, agora a mulher me deixa. Se eu... Brincadeira, né? Mas era difícil. Se eu desistisse, eu seria prejudicado, teria que ficar um ano sem poder estar concorrendo com outras profissões. Aí corri em casa, falei com ela, vamos embora, sem problema. E então, assim, foi uma parceira que esteve junto a todo momento. E eu agradeço muito a Deus por isso. E esses dias e agradecimento e é a coroação desse nosso relacionamento que nós completamos as bodas de ouro de 50 anos de casados. É uma bênção isso, né, Vilmar? Quantos que gostariam, né? E vocês estavam lá, a família grande que você formou, né, Vilmar? Com netinhos. Vilmar, e a família? Fala aí da sua família, seus netos, suas noras, né? Eu sempre assim fui muito crente, né? E quando ainda jovem namorava, pedia a Deus que me desse uma boa esposa, que pudesse vivermos unidos em um lar, ter filhos e tal. Mas naquela época lá de jovem eu não lembrava que podia ser avô também, sabe? Então, a consequência, como Deus é bom, que me deu a esposa, deu os filhos, depois deu os nora e os netos, assim, que completam a vida, né? É uma graça muito grande de Deus e eu sou agradecido por isso, por essa vida, ter os filhos, netos, noras e tudo, né? Então, essa é um agradecimento a Deus. E também da família, no geral, da família meus pais, né, meus irmãos e tudo. Então, minha mãe hoje com 98 anos, vai completar 99 esses dias. Então, eu sou de muito agradecido a Deus por, por tantas bênçãos, tanta alegria na vida. É o seguinte, nós falamos tanto, né? E de repente a gente fala às vezes das qualidades, das coisas boas, né? Eu quero dizer que eu não sou uma pessoa perfeita. A gente procura ter os defeitos e tudo, mas eu sempre procurei assim ver do lado positivo e não estar falando tanto desse lado, mas há um reconhecimento de que a gente não é perfeito. Tem os nossos defeitos e procura
é que as qualidades sejam mais, procuro viver bem, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria colocar. Vilmar, e para finalizar, é, o que que você gostaria, o que que você pode, você já falou um pouco disso, né? Mas o que que você pode falar para esse jovem profissional da atualidade? Pois é, o jovem profissional é que ele acredite. E para trabalhar uma empresa, ele procure ver qual a missão da empresa, qual a finalidade, e buscar integrar-se a essa missão e procurar cumpri-la, fazer com que a sua empresa vá avante cumprindo essa missão, não esquecendo nunca da comunidade, estar integrada à comunidade, certo? É um dos aspectos também que eu acho interessante, sempre atender bem às pessoas, aqueles ao seu cliente, ao seu fornecedor e tudo. Trata ele com respeito, com dignidade. É, é a maneira de você viver, de ir vencendo. Obrigada, Vilmar. Valeu, Gratidão imensa por valeu, essa história valeu. sua. Obrigado por Uma satisfação levar. imensa. Muito obrigada.